estarmos juntos, porque esse ajuntamento é um ajuntamento celestial, porque o propósito é a palavra da graça de Deus, instruir, alimentar o nosso espírito. E hoje nós vamos falar de algo muito interessante, que a semana passada nós falamos, seguir a paz com todos. Então, veja bem, seguir a paz com todos. O todos é todos. Não tem aquela, não, eu sigo com todos, mas com aquele ali não dá. Então, não é todos. E a palavra da graça nos instrui que devemos seguir a paz com todos os homens. Todos. Porque se eu tenho alguma indiferença, eu atrapalho o meu relacionamento espiritual. Porque qual é o contrário da paz? Guerra. Não tem meio termo. Ou você está em paz ou você está em guerra. Quem está em guerra está na carne. E o fruto da carne é o quê? Destruição. Agora quem está em paz é espiritual. O fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, o seguir em paz com todos é algo espiritual. Aí as pessoas falam, mas é muito difícil. Pois é, porque é espiritual. Enquanto você e eu andarmos na carne, nós vamos ter diferenças com as pessoas. E vamos estar em desobediência a uma ordem, a um imperativo, seguir a paz. Essa é a ordem de Deus para nós filhos. Eu gosto muito daquele versículo lá em João 10, 27, a qual Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, toda ovelha ouve a voz de Deus. E nós somos ovelhas? Assim é? Somos ou não somos? Somos. Então, nós ouvimos a voz. Seguir a paz com todos. Nós não temos inimigo. Alguém pode ser meu inimigo, pode ser seu inimigo. Mas você não tem inimizade com ninguém. Porque você obedece à graça. Você obedecendo à graça e eu é porque nós estamos em obediência a Deus, a Cristo. Que ele fala, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Quem tem paz com as pessoas, porque está em paz com Deus. Assim é? E hoje nós vamos falar sobre perseverança. Mais uma vez, vamos entender isso segundo a palavra de Deus. Porque a perseverança é algo que se inicia agora no início do ano. É bom nós fazermos esse planejamento para que nós tenhamos uma vida frutífera nesse ano. Porque se nós não tivermos essa perseverança, nós vamos estar perdidos. Assim é, abençoado? Aqui no Romanos 5:3, vamos começar do 1, diz o seguinte, Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé. Justificado quer dizer o quê? Inocentados. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você tentar ter paz com Deus indo direto a Deus, você não vai ter. Ele diz, mediante, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a nossa paz, nós passamos por Cristo para alcançar ao Senhor. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, e essa graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus.
E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. Então, o tema dessa mensagem, dessa palavra é perseverança. O que é uma pessoa perseverante? O que é? É uma pessoa constante. Há um alvo a qual ela determinou em seguir. Esse que é ser perseverante. Conservante, conserva aquilo. Não retrocede. Uma pessoa perseverante, ela não retrocede. Ela é constante. Porque ela não está olhando fulano, nem ciclano e nem situação. Ela tem um alvo, e esse alvo nós vamos mostrar aqui qual é, e ela segue aquilo, independente de qualquer situação. Isso que quer dizer uma pessoa perseverante. Uma pessoa que ela vai, não vai, vem, não vem, eu não posso classificar aquela pessoa perseverante. Ela pode estar no início da perseverança, mas ela ainda não é, porque ela troca o alvo que lhe foi determinada por uma outra coisa qualquer, né? Ela ainda não tem aquele alvo como o mais importante. E nós, estudando, vendo a palavra de Deus, o Espírito revelando, nós estamos vendo que a perseverança é algo de grande lucro para nós. E nós vamos ver aqui que a perseverança, ela tem que ter um destino, um alvo, uma meta. Aqui Romanos 12:1, vamos lá. Paulo aqui traz o sentido da perseverança. Hebreus 12:1. Opa, cadê você, Hebreus? Está aqui. Portanto, também nós, visto que temos a rodear tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, que corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Qual é a carreira que nos está proposta? O Evangelho da graça de Deus. Essa é a proposta, a carreira que nós temos. Porque o findar dessa graça vai gerar o quê? Transformação no nosso corpo. Então, a proposta de Deus é que corramos com perseverança a essa proposta. Que você siga a graça de Deus e não a lei. Porque tem duas aí que nós temos que observar e entender que é a lei e o que é a graça. Paulo diz aqui em Gálatas, nós já falamos sobre isso e comumente repetimos, e a repetição é educativa. Ela diz o seguinte, obrigado. Aqui em 2:7, vem Paulo aqui explicando sobre a lei e sobre a graça. Ele vem dizendo: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. Então veja, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me foi dado, como a Pedro o da circuncisão. Então nós temos quantos evangelhos na Bíblia? 2.
Não existe 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, não é evangelho. Aquilo é um livro que testemunha a vida de Jesus cumprindo o quê? A lei e os profetas. Eles relataram Jesus cumprindo a lei e os profetas. No entanto, lá em Mateus 5,17, ele diz: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não. Jesus disse: eu vim cumprir o quê? A lei. Então Jesus veio aqui para cumprir o quê? A lei e os profetas. E tudo culmina em Jesus, a lei e os profetas. Aí Paulo, em Romanos 10,4, ele diz: o fim da lei é Cristo. Então a lei teve o seu o quê? Fim. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário. E a morte dele, com o derramamento da cruz, o véu foi rasgado de cima e embaixo. Que véu é esse? Do tabernáculo de Moisés, onde se fazia sacrifício pelos pecados. Então ali encerra a lei, porque não existe mais pecado. Porque eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus tirou o pecado do mundo. Como? Rasgando o véu do tabernáculo de Moisés e extinguindo os sacerdotes levitas. Acabou ali o sacerdote levita, porque não precisava mais de oferenda para o pecado. Isso aí encerrou. Assim é, pessoal. Então Paulo vem dizendo que antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para os gentios, como o evangelho de quê? Da incircuncisão. Então veja bem, 2 evangelhos para instruir a igreja. Nós estamos debaixo da lei ou debaixo da graça? Debaixo da graça. Então, esse debaixo da graça agora é estabelecido um alvo. E esse alvo, para alcançar, precisa de quê? Perseverança. Como? Em ouvir essa graça. Porque quanto mais você ouve, mais perseverança você tem no alvo que Deus estabeleceu para nós. Você está sempre ouvindo a graça de Deus. Olha, eu envio sempre, né, as mensagens, os calqueiros, eu envio sempre pela internet. Por quê? Ali você tem acesso a hora que você quiser, meu irmão. Ali você pode ouvi-lo pela manhã, pela tarde, pela noite, pela madrugada, a hora que der. Para você, você tem que ouvir. E essa é a perseverança nossa, em ouvir e ouvir o Evangelho de Cristo. Porque essa carreira que nos foi o quê? Proposta por Deus. Seguir esse Evangelho. Qual? A de Paulo, com as suas 14 epístolas, de Romanos a Hebreus, né? Então Paulo é bem incisivo aqui quando ele diz, em Romanos 5,3, ele diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. Então, o que provoca perseverança? É o que destaca a perseverança? São as tribulações. E o que é uma tribulação? Uma pessoa tribulada, ela não está muito bem, aparentemente, não é isso? Mas na mente, sim. Se ele for instruído dessa forma. Porque a tribulação não vai te matar, não vai te levar na loucura. Ela vai produzir o quê? Perseverança, para que você alcance o objetivo que Deus estabeleceu para a igreja na terra, que é o quê? Ouvir e ouvir o Evangelho de Cristo, que são as 14 epístolas de Paulo, aonde apresenta todo homem o quê?
perfeito. Uma pessoa que está vivendo essa carreira que lhe foi proposta, ele sempre se vê perfeito, sabendo que ele tem algumas debilidades. Mas ele na mente é perfeito, é completo, é mais que vencedor, é curado e sarado pela chaga de Cristo. Essa é uma proposta forte. Você está doente ou você está curado? Tem gente que você pergunta, ele fala, ih, menino, eu tenho doença demais. Eu vou até fazer minha corrente, meu voto, estou indo para a igreja fazer o voto, porque você está doente. Ué, então você não está na carreira proposta por Deus, em Cristo Jesus. Porque a proposta que o Senhor dessa carreira nos dá é o quê? É estar o quê? Curado e sarado pela chaga de Cristo. A morte dele tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. Então a sua mente tem que estar carregada desse evangelho. Porque quando está lá uma doença dessa que nós chamamos de mentira no nosso corpo, o que você vai fazer? As pessoas vão falar, você está doente da Covid? Eu falei, eu não, eu estou curado e sarado pelas chagas de Cristo. É a maneira de você combater o mal. Como combate o mal? Com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus abençoada. Agora, se você falar assim, eu estou de Covid, bom, você abate na hora. As pessoas já chegam falando assim, a gente tem que tomar cuidado, senão a gente vai pegar. Então a pessoa te coloca na doença. Não, isso aí você está puxando, você está chamando. Aquilo, você fala, não recebo. Então Paulo diz, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. O médico fala, você está doente. Aí você diz, ô doutor, pode ser que na minha carne sim, mas no meu espírito está dizendo que eu estou curado e sarado. E eu tenho que obedecer o quê? A palavra. Corramos para uma proposta que nos foi dada em Cristo. Eu estou curado e sarado e eu não abro mão disso, meu irmão. Isso quer dizer que eu tenho o quê? Perseverança. Eu não retrocedo. Ainda que eu veja o mal, eu não retrocedo, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. A doença está no mundo, porque em mim está Cristo, aquele que tomou as minhas enfermidades. Então, eu fico debilitado? Lógico. Não recebo não, mas tem hora que a coisa pega. Aí o que eu faço? Uso o que? Da perseverança. E digo, não, eu estou curado, eu estou sarado, eu sou mais que vencedor. Diante da circunstância da vida, tem hora que a gente passa por momentos difíceis. Mas se você é perseverante, você fica com o quê? Com a palavra e não com a dificuldade da vida. Porque Deus é verdadeiro, Ele diz que você está curado, que você é rico, que você é abençoado por Ele com todas as bênçãos. Então a minha perseverança se apega nessa palavra e faz com que aquilo que está aparentemente ruim se torne bom. Por quê? Porque Ele diz que a tribulação produz o quê? Perseverança. Você fala, essa leve e momentânea tribulação produzirá em mim perseverança. Então você está o quê? Lucrando e não perdendo. Assim é, pessoal? A minha esposa é isso mesmo. É, isso aí. A graça, meu irmão, é essa proposta que está nos dando o Senhor. Seguir a graça de Deus, o Evangelho de Cristo.
que apresenta-nos perfeitos, completos, supridos, mais que vencedores. Nós temos essa habilidade hoje na nossa mente. Quanto mais você recebe essa graça, mais proposta contra você sair dessa graça vai ser te oferecido. Porque a carne é inimiga do teu espírito e o teu espírito é inimigo da carne. Eles são opostos entre si, eles guerreiam entre si. A carne quer que você sujeita às debilidades e diz: eu sou fraco mesmo, eu não consigo, eu não posso, eu já estou velho. Caramba, que mentira! Em Cristo nós somos renovados a cada dia, meu irmão. Você tem duas idades, a biológica e a cronológica. A cronológica é os anos de vida que você tem. Biológica é o que você sente. Você sente que você tem 70 anos? 20. Ou você sente que você tem 30, 40 anos? Depende. Porque a idade biológica vai ser da sua saúde. A saúde que está em você vai fazer você se sentir uma pessoa rejuvenescida. Agora, se você não tem a graça, você vai dizer: a gente está bem mesmo, né, senhor? A vida está no final. Você não é perseverante na graça de Deus. Porque a graça de Deus nos garante que a palavra nos rejuvenesce. Porque nós temos a alegria do Senhor. E a alegria do Senhor é a nossa força. É a nossa força, é a alegria do Senhor. Essa é a proposta, que você lute contra os impossíveis da vida. Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Deus em Cristo nos conduz sempre em triunfo. Você nunca é perdedor. Você é mais que vencedor, meu irmão. Em Cristo. Assim é.